Boa noite. Em um culto no lar, uma mãe pergunta para uma criança de 6 anos. Ela pergunta: Meu filho, o que é a tentação? E ele diz assim: Mamãe, a tentação é um buraco muito fundo. E ela: Mas por quê que é um buraco fundo? E aí ele diz: Porque no Pai Nosso a gente vive pedindo para não cair em tentação. Então deve ser um buraco muito fundo. É uma oração que é tão famosa, todas as pessoas quase conhecem, e a gente pede diariamente. O que é isso? O que é esse buraco tão fundo? E se a gente parar para pensar, né, o que é a tentação? A importância dessa prece. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele disse que era o melhor jeito de falar com o Pai. Então ele não iria colocar qualquer coisa nessas preces. Vocês concordam? Tá baixo? Tá. Era o ar. Então, se a gente pensar por que o tema da nossa palestra é o trecho da oração do Pai Nosso que diz: Não nos deixeis cair em tentação. Por que Jesus não colocou outra coisa? Porque ele explicitou a tentação. Ele podia ter colocado: Não nos deixeis cair no erro, por exemplo. Mas não. Ele citou especificamente a tentação. Se a gente pensar depois dessa parte, como que finaliza o Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas a tentação é o mal? É ou não é? Então por que ele falou as duas coisas? Tentação e depois o mal. É um bom exame para a gente fazer. E Jesus não especificou qual é a tentação que a gente tem que se livrar. Então qual é? Vamos pensar. Todas. Todas as tentações. Senão ele teria explicitado. Jesus é claro em tudo que ele fala, sim ou não? Então, se ele colocou não nos deixeis cair em tentação. E o que é cair? É diferente de estar, é diferente de obter, é diferente de conseguir. Então, estou falando isso para a gente provocar aqui um pouquinho o pensamento, para nós olharmos para o que é, de fato, essa tentação. Existe uma imagem aqui no mundo ocidental muito forte que é o anjinho e o diabinho. Vocês já viram? Um falando na nossa mente para um lado e o outro falando de outro lado. De alguma forma, a gente pode pensar na tentação dessa forma, porque existe um conflito. Quando existe a tentação, existe um conflito instalado. E o Chico Xavier tem uma definição muito divertida. Ele diz assim: tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande, torcendo para que ele te alcance. Será que o que a tentação convida é algo ruim? É prazeroso. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que não necessariamente nos faz bem. Então, essa imagem do anjinho e do diabinho, ela traduz bem esse conceito de tentação, porque ela fala da dualidade. Existe um lado nosso mais evoluído, espiritualmente mais alto, que consegue olhar para aquilo e falar: bom, não é um caminho legal de se ir. Mas existe o outro lado. E que lado é esse? Emmanuel traz uma imagem muito interessante. Ele diz que nós somos como árvores. A nossa copa representa a nossa vida atual, representa o que o exterior mostra. Então pense em uma árvore, na imagem de uma árvore. A copa
é aquilo que se vê. Mas as nossas raízes estão fincadas no pretérito, no nosso passado. Em séculos e séculos de encarnações que nós fizemos muita coisa boa e muita coisa que também não foi boa. Então, a tentação, ela está fincada nesses séculos de maledicência, de ciúme, de inveja, de orgulho e vários sentimentos corruptos que alimentam o que a gente chama de tentação. Então, um elemento também que a gente pode acrescentar, junto com o que vem das nossas encarnações passadas, é a nossa criação, a maneira como nós vivemos a nossa vida atual, a família em que nós nascemos, os estímulos que nós tivemos, o ambiente em que a gente se desenvolveu. Por quê? Porque o ambiente ele pode incitar a tentação ou ele pode ter neutralizado, de acordo com a criação, com o que os nossos pais nos trouxeram. E eu vi um estudo muito interessante, uma revista espírita, falando das tentações nas crianças. Por quê? Quando a criança começa a se desenvolver, o quanto ela lida com lugares perigosos, com o que ela não deve fazer e ela faz. Então, a tentação é algo que já começa a ser exercitado na infância. E veja que a criança, ela ainda não tem o autodomínio para poder decidir muito bem se aquilo é bom ou mal. Então, o que ela precisa? De uma orientação. Mas será que nós adultos temos esse autodomínio? O que vocês acham? Nem sempre. Nós somos também crianças, espiritualmente falando, em muitos momentos da nossa vida. A infância espiritual, a Joana de Ângeles traz a respeito desse termo. É um lugar onde nós estamos descobrindo, tal como crianças, como caminhar, como falar, como perceber o mundo de uma maneira que nós saibamos o que é perigo e a gente saiba também desenvolver as nossas virtudes. É um caminhar que a gente faz. Então, nós podemos pensar na tentação que ela tem um conceito que é o que cada um de nós pensa, porque conceito é assim, vamos imaginar. Se você fala para uma pessoa, eu gosto de manga, e aí a outra fala, eu não gosto não, aperta meu braço. Aí ela fala, mas de que manga você está falando? Eu estou falando de manga de comer. E você? Manga de camisa. Ou seja, nós estamos usando a mesma palavra para duas situações diferentes. Então, o conceito é o que cada um pensa. E a definição é para a gente poder entender exatamente sobre o que nós estamos falando. Então, por isso que a tentação, ela tem algumas definições que eu quero trazer para vocês. No dicionário, se refere a apetite ou desejo violento. A tentação está diretamente ligada aos nossos desejos, às vezes mais íntimos e inconfessáveis, ou desejos que a gente não quer nem perceber, que gosta de ter. O que é aquele desejo que se gosta de ter? Às vezes é um desejo de maledicência, a famosa fofoca, por exemplo. Entrar em um ambiente e alguém vir te contar, nossa, você não sabe o que aconteceu. E aí a pessoa que pode ter sido criada em um ambiente onde a fofoca era estimulada, falar da vida das pessoas, e ela já tinha aquilo dentro dela, opa, encontrou ali um prato cheio. E aí o difícil é fazer o quê? Não, eu não quero saber. Ou seja, é um teste, que é também uma definição de tentação. Teste, prova, ensaio. É um apelo, um convite atraente e uma busca por gratificação. O que é gratificação? Gratificação é a gente receber aquilo que a gente quer, mas uma gratificação instantânea. Eu quero, é uma sensação, mas naquele momento. Não dá para esperar, não dá para ser depois. Então a tentação, ela envolve todos esses pontos. E conhecer o limite das próprias forças é difícil, porque ora nós estamos fortes e conseguimos superar, e ora
nós temos justificativas internas que são um tanto auspiciosas quanto tortas, mas que é aquele famoso, não, mas eu vou só um pouquinho. Não, mas eu sou diabético, mas eu vou comer só um pedacinho. Então, são justificativas criadas por nós mesmos para poder justificar o quê? Cair em tentação e estar ali. Eu não sei se todos sabem, mas esse período da Igreja Católica, o período que antecede a Páscoa, em 40 dias, é a Quaresma. E muitos católicos fazem penitências. E aí eu conversando com uma pessoa que trabalha na minha casa, eu perguntei, qual que é a penitência que você está fazendo esse ano? Aí ela disse, eu deixei de comer durante a Quaresma hambúrguer e pizza. Porque eu gosto muito de hambúrguer e pizza. Mas, você sabe de uma coisa, Daiane? Quando terminou lá a missa, o padre foi... Quando ele estava quase para fechar a missa, ele falou o seguinte, olha, meus irmãos, não adianta fazer penitências de deixar de comer, de deixar de beber, de deixar de fazer várias coisas que são desejos aí materiais, carnais, se quando termina a missa, vocês se reúnem para fofocar da vida dos outros que estavam aqui do seu lado. Pode ser que a tentação que você sente que tenha não seja aquela que realmente é a pedra no seu sapato. Não que nós tenhamos só uma, são várias. Mas, como eu disse, é intimamente ligado a um lado sombrio, a um lado obscuro. E nem sempre a gente quer olhar para ele. E não quer mesmo, porque quem quer ver esse lado ruim que nós temos? Mas se a gente não olhar para isso, nós não conseguimos também ver a luz que a gente tem. Porque onde tem sombra, tem luz. É preciso poder enxergar a nossa dualidade para a gente poder fazer o quê, gente? Se fortalecer. Em como lidar, né? Em como seguir. E existem níveis de tentação. Tem as tentações mais light, digamos assim, que a Joana de Ângeles, ela até divide de tentações morais, então ela fala da inveja, do orgulho, do ciúme, das dependências, da luxúria, vários níveis de tentação. Então, uma tentação light, né? Exemplo, eu não posso comer doce por alguma situação de saúde. É uma tentação que pode comprometer a saúde, mas que talvez seja um pouco mais fácil de resistir do que, por exemplo, uma pessoa que tem muitos ciúmes, uma cólera, uma ira ligada a isso. Imagine que pode acontecer um caso, um homicídio derivado desses sentimentos, que pode comprometer várias encarnações dessa pessoa. Então, nós temos que entender o que a tentação traz com os seus níveis. Então, agora, eu quero também convidá-los a pensar. Quais são as tentações que mais pegam aí em você? E vejam como o ciclo ele pode ser parecido para as pessoas. Primeiro, a tentação ela pode envolver pensamentos fixos. Então, eu quero muito alguma coisa e aquilo não sai da cabeça. São pensamentos que vão, que voltam, que rondam. E aí a imaginação corre solta. Nossa, como seria se aquilo acontecesse? Mas, ao mesmo tempo, existe um conflito entre o desejo incessante que fica retornando com os pensamentos e o senso do que é certo. Até que a resistência pode ser vencida. E aí a pessoa cai em tentação. Mas o que é que vem depois? A consequência. E nem sempre lidar com a consequência é muito fácil. Para isso acontecer, é preciso ter coragem para poder olhar para si. Por quê? Como eu disse, uma saída muito astuciosa, que era encontrar brechas que justificam as tentações, podem trazer aí a um pensamento que é, eu vou ficar no erro mesmo. Dá muito trabalho olhar para isso.
Então pense na sua vida, naquilo que geralmente se repete. Por que que se repete? Aí entra aqui um outro ponto que nós vamos trazer. Mateus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem aqui já escutou essa passagem? Acho que é difícil alguém não ter escutado. Por quê? Quando nem se sabe que foi Jesus que falou isso, no mundo aí se usa muito, a carne é fraca. Mas se usa para fazer o quê? Justificar, né? Justificar algumas atitudes. E aqui nós trazemos a visão de Emmanuel, que ele diz o seguinte: o que é o espírito estar pronto? O espírito se refere ao nosso núcleo divino. É aquela parte que nós temos que já é conectada com o alto, com a espiritualidade maior. Como eu falei, existe a infância espiritual, e aqui a gente está falando de uma espiritualidade mais madura, uma espiritualidade que pensa, uma espiritualidade que consegue superar as más tendências. E a carne é o contrário. A carne diz respeito às nossas fragilidades. Fragilidades que todos temos enquanto espírito. Então, mais uma vez, ele traz a dualidade. E Joana diz o seguinte, que a tentação é o aguilhão para o nosso crescimento. O que é o aguilhão? Quem aqui já viu fazenda, né? Levando os bois, tem aquele espeto que vai se colocando ali para que as pessoas, para que os bois façam o quê? Para que eles caminhem. Esse é o aguilhão para nós. Então ela traz de um colorido, que as tentações, elas fazem com que nós possamos nos superar, que a gente possa fazer uma musculação das nossas virtudes, para que elas não fiquem flácidas. Então vejam como as visões que a gente pode ter de tentação também dizem respeito a quão espiritualizados e conectados nós estamos. Por quê, gente? Quem é consciente ou busca ser consciente está sempre em tentação. Porque se a pessoa não tem tentação, provavelmente está mergulhada nelas. Não tem dualidade. Não tem a briga de um lado com o outro do anjinho, né? É só algo figurativo, mas para a gente pensar em um lado que fala, eu quero, tem algo que me puxa ali, mas um outro que traz essa razão ligada à espiritualidade maior. Então é uma musculação, né? Eu trago esse termo para a gente pensar. Musculação da virtude. Senão nossa moralidade seria ali, flácida, não trabalhada. Agora, Paulo, ele diz assim, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. O que significa isso? Pela graça de Deus, nós somos o que somos. Nós estamos aqui para poder ouvir esse tipo de conteúdo. Quem está assistindo aqui o vídeo buscou um conteúdo desse teor e não vários outros que existem por aí. Então, graças a Deus, que se a gente tem nessa encarnação a possibilidade de pensar a respeito disso, é porque nós já estamos um patamar acima de outras pessoas, não que nós sejamos melhores, tá? Mas um patamar acima para que a gente possa perceber e buscar e lutar pela nossa evolução. Uma pergunta para vocês. Nós procuramos as tentações ou elas nos procuram? Quem acha que nós procuramos as tentações? Levanta a mão. Eu vou perguntar aos dois. Quem acha que as tentações que nos procuram? Quem acha que é os dois? Tem um livro, Pai Nosso, de Chico Xavier, que o espírito Meimei diz o seguinte: um educador, ele tentava explicar aos alunos o que era a tentação, mas ele via que esses alunos eles não estavam entendendo muito bem.
Então, ele pegou uma espiga de milho e disse assim: quem aqui quer comer uma espiga de milho crua? E aí todos eles começaram a zombar e falar: não, claro que ninguém vai querer. Aí ele disse: então observem. Então, nessa escola, provavelmente deve ser uma escola rural, tinha um cavalo. Ele colocou a espiga com alguns obstáculos ao redor e soltou esse cavalo. E ele disse aos alunos: observem o que vai acontecer. Então o cavalo, muito ávido, rompeu aquelas barreiras e comeu a espiga com muita vontade, com muito desejo. E aí ele disse: as tentações nos procuram, segundo os sentimentos que nós trazemos no campo íntimo. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Por quê? Nós não podemos imaginar ou querer aquilo que nós desconhecemos. Coloca uma cesta de diamantes na frente de um cavalo, vai fazer diferença para ele? Agora coloca uma cesta de diamante aqui, alguém vai querer? Então a gente está falando de quê? Tentação tem a ver com a nossa vibração, com aquilo que está no nosso campo. Então Tiago fala assim: mas cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Bebeu uma. Olha só, nós temos 3 termos aqui: atraído, tentado e engodado. Veja só a força. Engodado, gente, o engodo, para quem não sabe, é a isca que faz lá para colocar, para iscar o peixe. Então, é uma isca. E o que é a concupiscência, né? Essa palavra estranha? A concupiscência corresponde aos desejos desenfreados. Por quê? Se o desejo fosse cessado quando ele fosse realizado, talvez seria mais fácil. Mas o que acontece é que os desejos podem ser insaciáveis. E isso faz com que aconteça um ciclo, onde nunca se sacia. Então veja, como eu dei o exemplo, né? Vamos pensar aqui numa tentação light, do doce. Uma vez que se come o doce, o desejo é saciado? Naquele momento, sim, mas depois retorna. Então veja que ele diz o seguinte: recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. E veja esse termo, magnético. Vamos pensar no ímã. Um ímã, para ele poder atrair algo, tem que ser correspondente. Porque se você colocar um ímã aqui, numa borracha, em algo que aquilo não vai colar, não faz diferença, não é atraído. Então a gente vê que a tentação, ela é a concupiscência interior, que corresponde aos sentimentos viciados, tudo isso que eu falei, que encontra algo externo. E aí, a partir do momento que aquilo se liga, existe uma relação que fala que é a atração. Então, são situações que atraem. E no Livro dos Espíritos, na questão 472, eles perguntam assim: os espíritos, eles desejam nos incitar ao mal ou eles se aproveitam das circunstâncias? Olha só. E aí a resposta é: eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente provocam também. Então, traz aqui no Livro dos Espíritos, na resposta dessa pergunta, uma situação. Imagine que um homem encontra no caminho uma certa quantia em dinheiro. Não foram os espíritos que colocaram essa quantia lá, mas eles podem induzir o homem a passar por aquele determinado caminho e a olhar para o chão no momento em que ele
cruza com aquela quantia de dinheiro. Então, veja, a concupiscência já pode ser algo que a gente pensa como a ganância, que já está dentro desse homem, e a tentação, que é o externo, é o que ele encontrou. Então, uma situação interna que encontra uma forma de ser realizada. Por isso que o vigiai e orai faz tanto sentido quando a gente fala de como lidar com as tentações. É como você pensar em uma casa. Você não faz uma casa usando uma ferramenta só, um martelo. Para construir uma casa segura, edificada, é preciso usar muitas ferramentas. Então, que ferramentas são essas? Vamos pensar. A submissão ao desejo, ela gera o que Emmanuel chama de um fundo psíquico viciado. O que é um fundo psíquico viciado? É uma tendência à repetição. Vamos pensar nas dependências químicas, por exemplo. Dependência alcoólica, luxúria, né? Tem pessoas que são viciadas em sexo, hoje em internet, em jogos, tudo o que pode traduzir esse termo. É um fundo viciado. E sem pensar apenas nas dependências, a gente pode pensar em várias outras situações, como o egoísmo, o ciúme, a maledicência, a ira, a cólera e várias outras situações que, por que é que elas são viciadas? Elas são viciadas porque elas retornam, se repetem. E isso é o que configura. E aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que sempre me intrigou muito, que ela é a seguinte, questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha só, poderia sempre, então veja, já vamos no detalhe, sempre vencer as más inclinações? A resposta é sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços? E eu ficava injuriada, pequenos esforços para vencer as nossas más inclinações. Eles parecem pequenos, os esforços que a gente faz? O que seriam então? Pequenos esforços. Tem algumas traduções que falam esforços insignificantes. Como assim a gente consegue, com pouco esforço, vencer as nossas más tendências? Por quê? Porque o esforço, ele começa do pequeno que a gente identifica. Para poder perder 10 quilos de peso, primeiro precisa se perder 10 gramas. Não é instantaneamente que você perde 10 quilos, é pela o quê? Constância. Então, quando se diz que o espírita, ele, né, é configurado desta forma, né, o que é o bom espírita? Que busca vencer as suas más tendências pelo esforço. E o esforço é todo dia. Não adianta você querer perder os 10 quilos, fazer dieta num dia e o outro voltar a comer tudo que você queria. Adianta? A lógica aqui é a mesma. E nós celebramos pouco. E a Joana de Ângeles, ela traz essa passagem que ela diz que quando nós vencemos as nossas próprias fraquezas, é um esforço que deve ser celebrado. Por quê? Através desse esforço, nós também recebemos forças lá do alto, de quem a gente não enxerga, da espiritualidade maior, para nos sustentar pela busca, pelo querer, pela coragem de poder olhar para esse lado, esse fundo psíquico viciado que é a tentação. Então, a tentação, ela é como um GPS.
E o GPS, quando nós saímos da rota, ele não fica brigando com a gente. Ele faz o quê? Recalculando rota. Quando a gente percebe esse recalculando rota, é um sinal que você recebe para poder fazer o quê? Voltar para o seu caminho. Quantas vezes a gente se perde? Sai do caminho. Mas a consciência de conseguir enxergar tende a fazer com que a gente consiga voltar para o caminho. E a nossa peleja da existência e da evolução ao longo de eras é essa. Sair do caminho, voltar para o caminho. Chico diz que a desilusão é a visita da verdade. Olha que frase bonita. É a visita, quando nós abrimos as portas para que a verdade entre a partir de algo que a gente se iludia, achava que era de um jeito. E quando nós percebemos como na verdade é, dói, incomoda. Mas ao mesmo tempo nós podemos lidar com situações e pessoas como elas são. É uma verdade, né? Então, a evolução consciente passa por a gente poder abrir essa porta. Cair em tentação não é ficar nela. Olha só, olha o que Jesus colocou. Cair em tentação. Então, quando a gente cai, nós conseguimos nos levantar através de palavras que próprio Jesus trouxe. Vigiai e orai para não cair em tentação. Agora vamos pensar sobre o vigiai e orai. Existe uma passagem que eu vou ler na íntegra para vocês, que é do Lourenço Prado, no livro Instruções Psicofônicas. Ele diz o seguinte: a matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores, que vibram, sentem e pensam. O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar a nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho que nos enobrece a vida. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Infortúnio é o pensamento deformado. Onde a tentação começa? No pensamento. Então vejam que quando nós falamos do vigiar e orar, é vigiar quais são os pensamentos que assolam a nossa mente. Existe uma frase que diz assim: nós não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas nós podemos impedir que ela faça ninho sobre a nossa cabeça. Essa é a forma de lidar com o pensamento ativa. Eles passam. Será que a gente vai poder aí resistir às tentações toda vez? Parar de pensar a respeito daquilo que existem séculos e séculos, provavelmente, de situações magnéticas? Talvez não. Mas deixar fazer ninho, aí sim entra a nossa responsabilidade. O que é que pode fazer para colaborar com que a gente fique mais forte para lidar com as tentações? Prece, reflexões, músicas edificantes, boas leituras, evangelho no lar, estar na natureza, um conselho de alguém, o silêncio, tudo que você sente que te fortalece. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase atribuída a Santo Agostinho que ele diz assim: a prece é o orvalho divino que suaviza o excesso de calor das paixões. Olha que bonito. É o orvalho que vai suavizar aquele momento que você acha que não vai mais aguentar. Peça quem tem para dar. E a resposta aparece através desse pensamento, da intuição, de tudo que a gente recebe, muitas vezes no silêncio. A intuição é a mediunidade do futuro. Já existe, né, um livro que ele traz resumos do Pinga Fogo, aquele programa que o Chico Xavier
respondi algumas perguntas em que Emmanuel fala a respeito disso. Os fenômenos físicos, eles tendem a diminuir, porque à medida que nós vamos evoluindo no sentido moral, a intuição é a mediunidade que vem trazer o futuro. Um outro ponto também é a disciplina. O que é disciplina, gente? Disciplina é a gente fazer o que às vezes a gente não quer para alcançar o que a gente quer. Simples assim. Não necessariamente você gosta de alguma coisa e você acha aquilo fácil. Tem um violinista espanhol, o nome dele é Segovia, e ele dizia assim: se eu ficar um dia sem tocar, né, o violão, eu percebo. Se eu ficar 2 dias sem tocar, os meus amigos percebem. Se eu ficar 3 dias sem tocar, a plateia percebe. Então ele ensaiava incessantemente e ele até 90 anos fazia concertos, porque ele tinha a disciplina de poder fazer o que às vezes ele não queria, que é ter que ensaiar em momentos que pode ser que não se, né, não era aquela a vontade, o desejo dele, lembre do desejo. Submeter-se ao desejo é que é o problema, se a gente analisar que é um desejo que pode não nos trazer bem. E ele ensaiava todos os dias com regularidade para poder fazer o quê? O que ele queria com excelência, chegar até esse ponto. A Joana usa outro termo para a gente pensar em como lidar com as tentações, que é o autodescobrimento. Então ela usa essa palavra que é bonita, né? Porque parece com autoconhecimento, mas veja que o autodescobrir-se é às vezes a gente achar que não tinha forças, que não conseguia chegar em um determinado lugar e ver que a gente consegue. Porque se nós somos seres humanos aqui, que estamos no caminho da evolução, cada dia a gente pode ser o quê? Maior. E aí, quando a gente percebe que esse pequeno fica grande, nós também podemos sentir uma força. Uma força que ela se junta do nosso anjo guardião, que é aquele mentor que nos acompanha o tempo todo. E aí existe uma frase aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Quantas vezes nós somos livrados de situação porque nós tivemos ali um contexto para sentir, escutar ali pela intuição por onde a gente deveria seguir. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu tinha uma ideia de que a gente tinha que resolver todos os nossos problemas. Que é como um círculo, né? Fechar aquilo, resolvido, aquilo não me incomoda mais. Com o passar dos anos e com o espírito também ali sendo algo que eu olhava além da carne, da consciência que a psicologia fala, eu percebi que existem situações que nós vamos ter que lidar uma encarnação inteira, porque elas têm raízes muito profundas. Então, tem um senhor que ele diz o seguinte: o ponto fraco dele é rabo de saia, como ele mesmo fala. Aí ele diz assim: se uma mulher muito bonita passa por mim, eu não olho para trás, mas eu fico torcendo em pensamento para ela voltar. Olha como isso descreve a tentação. Mas ele não olha para trás. Então, fugir da tentação implica em a gente poder dificultar o nosso acesso a ela. Se você é um diabético que gosta muito de doce, para voltar ao nosso exemplo light, você vai ter doce dentro de casa? Vai facilitar o seu acesso? Quando nós tivermos uma vontade muito edificada, é mais fácil a gente conseguir resistir. Mas enquanto isso, meus amigos, dificultem as tentações que vocês sabem que vão ali estar sujeitas a atrapalharem uma vida. Uma pessoa que tem muita cólera, que é briguenta, em festas, em lugares tumultuados, onde aquilo pode acontecer com mais facilidade, não é a melhor escolha.
Então veja que, ao invés do meu raciocínio, né, anterior, que era a gente resolve, então eu vou ficar tão forte que eu vou lá ter um tanto de doce em casa e vou conseguir superar, que bom que alguém consiga chegar a isso. Esse é o nosso objetivo, mas enquanto eu não conseguir, eu não vou ter. Eu vou dificultar o meu acesso àquilo que eu sei que não me faz bem. Um outro ponto para a gente finalizar é a psicosfera. Nós sabemos que hoje o pensamento coletivo, as vibrações do mundo não estão simples. A gente está prestes a entrar em um mundo de regeneração. E nós temos hoje no ambiente conflitos energéticos muito intensos. Isso faz com que a pressão exercida sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, possa ficar maior. Então, o vigiar e orar, voltando mais uma vez para esse termo, não é mais um conselho religioso. É o que diz, né, nessa mensagem, uma regra de higiene mental. É para poder limpar aquilo que faz parte de todo um ambiente que nós vivemos. E para a gente poder finalizar, eu quero trazer para vocês uma mensagem que diz assim: quando orarem, não nos deixeis cair em tentação, não imaginem que estão pedindo para Deus remover os obstáculos. Vocês estão pedindo: Senhor, dai-me forças para quando o obstáculo surgir, que eu me lembre de quem eu sou, do meu lado mais alto, mais conectado ao Senhor. Que a tentação de amanhã não seja motivo de medo, mas sim o degrau onde pisaremos para ficar 1 centímetro mais perto de Deus. Se caírem, levantem-se. Se vencerem, agradeçam, mas nunca, nunca parem de caminhar. Muita paz a todos. Obrigada.